eu vou, eu vou dar alguns detalhes em relação ao desprendimento e ao trabalho de parto. E a gente teve uma pergunta aí nesse intervalo sobre como fazer para detectar se é realmente contração ou não, tá? Então, o que a gente precisa lembrar da fisiologia do trabalho de parto é que, apesar da cabeça parecer muito grande, assim, o maior diâmetro para a passagem do bebê é o biparietal, é esse aqui, tá? E é isso que rege a posição e a descida do neném. Então, ele segue esses diâmetros dentro da pelve porque existem 3 diâmetros diferentes daqui até a saída. Então, quando o bebê vai passar aqui, o maior diâmetro é o ântero posterior. Vocês podem subir aqui atrás, que dá para ver bem. Vocês estão aqui, vem mais próximo. Senão vocês não vão conseguir ver na hora de praticar, tá? Pode ficar o maior aqui, ó, diâmetro atrás aqui dela, sem problema. é o ântero posterior. Então, Pode o vir pra bebê cá. normalmente entra numa transversa assim, tá? Depois, quando ele chega na altura da espinha isquiádica, ele vai fazer essa rotação para a lateral anterior, porque o diâmetro aqui é maior, é menor, então ele vai fazer a rotação para daí ele passar pelo arco subpúbico e nascer aqui, certo? Quando o bebê vai nascer, ele tem que passar, vocês têm que lembrar que o ombro dele tá lá dentro da pelve. É isso que faz com que o bebê fique fazendo aquele movimento de vai e volta 4 a 5 vezes até ele nascer. E a gente tem que lembrar que o colo do útero era uma abertura menor que a cabeça de um cotonete, ele é formado por músculo. Por que não lacera quando dilata total e o neném passa aqui? Porque ele teve tempo de fazer esse movimento para ser trabalhado, para ele ir cedendo, cedendo, cedendo até nascer. Então a gente hoje não manda mais a paciente fazer força. Ela tá com vontade de fazer força, ela vai fazer. Porque isso é arco reflexo, né? É incontrolável. É igual a gente bater o dedo no olho e falar, não pisca, não tem jeito, entendeu? Ela vai fazer a prensa dela na hora que ela tiver a compressão do reto, que ela faz um reflexo medular e ela faz força. É isso. Quando a gente pede para paciente, você dirige, direciona o puxo, o que você faz? Você faz com que esse bebê saia rápido, a musculatura não tenha o tempo de ser trabalhada, afinada, alongada e dilatar igual foi o colo, e aí lacera o períneo. É por isto que lacera. Lógico, depende do peso do bebê, depende do tamanho da cabeça do neném, mas se você não interferir, a chance de ter uma laceração é muito menor. Se a paciente não tiver interferências, a chance de ter uma laceração é muito menor. O que acontece? Geralmente a comadre, geralmente a mãe, alguém já falou para ela: a hora que o nenê estiver saindo, faz força, enche o peito de ar, prende o ar e faz força. Muito bem, vem suturar depois, porque vai lacerar, né? Então, quanto menos a gente intervir nessa situação, melhor, tá? E aí, muitas vezes, no finalzinho do trabalho de parto, tem aquela parada, existe um intervalo de contração um pouco mais alongado. Por quê? Nessa hora do expulsivo, ela teve uma liberação de endorfina. Essa endorfina em grande quantidade faz com que ela fique sonolenta, então ela tem a sensação de perder o sentido. Ela, na verdade, está caindo em sono profundo no intervalo entre uma contração e outra. Para ela recuperar forças, para ela oxigenar o bebê, porque a hora que ela for expulsar esse bebê, ela vai ter uma contração muito próxima atrás da outra e muito mais longa. Então, ela dá aquela paradinha, deixa ela dormir, ela vai descansar, e a hora que essas contrações retornam, é a hora que o bebê já está coroando, aí o bebê vai ficar coroadinho lá, parado, até a próxima contração, que ele vai
exteriorizar um pouquinho mais e cada vez ele vai exteriorizar um pouquinho mais. Então, essa exteriorização da cabeça, ela é lenta e gradativa, em 3 a 4 contrações. E tá tudo bem, porque se você reparar, o corpo do bebê tá lá dentro ainda. O cordão tá livre aqui dentro do abdômen. Ela tá sendo oxigenada, não tem pressa desse bebê passar daí. Então, ele pode ficar paradinho aqui, mais uma contração, mais outra contração, mais outra contração, até ele desprender. Entendeu? Então, não manda ela fazer força, deixa esse neném vir em paz. Outra coisa que foi questionada é em relação à contração. Então, nós vamos usar a tua mão. Vem aqui. A gente vai falar do seguinte. A gente estava falando da onda de contração que vem no abdômen, tá? Então, quando você tem dúvida se tá com uma contração ou não, o ideal é você palpar ao longo do útero, certo? Então, você vai perceber assim, existe uma... Quer colocar paciência para dentro, já no ponto? Não precisa. Existe uma sensibilidade da tua mão que vai tocar e sentir pele e subcutâneo. Para você perceber o útero, você vai ter que aprofundar a tua mão um pouquinho mais, ó. Lógico que essa textura não é próxima, mas não é igual. Então, aqui você está sentindo a pele. Aqui você está sentindo o subcutâneo. Aqui você sentiu o músculo do útero. Certo? Então, quando você fica movimentando a mão, você já perdeu esse parâmetro para saber qual que é o tônus basal do útero. Então, se você for fazer o exame, evita de pôr a mão por cima, porque se você puser a mão em cima, você vai comprimir o útero por sobre a cava e ela vai fazer uma hipotensão. Então, vai pela lateral da barriga. Aí você vai, de preferência, você vai ficar de ladinho e sentir assim, ó. Você vai sentir a progressão do útero passando assim, ó. Você tá sentindo o útero aqui? Então, você vai sentir endurecer, endurecer, endurecer e descer até aqui. Aí você vai saber que é a contração. Você sente esse movimento. É o tríplice gradiente. Esse é o tríplice gradiente. A gente tem desencadeada a contração aqui nos cornos, ela vai progredir daqui para baixo e você vai fazer esse movimento, você vai sentir endurecendo. E vai manter duro até aqui. E na hora de amolecer, vai amolecer de volta de baixo para cima. E você vai sentir quando amolecer aqui, que é o final da contração. Então, não é o que a paciente fala para você, tá doendo, tô com dor. Ela já começa a ter a sensação da contração quando começa a contrair o fundo. Só que essa contração, se ela só vier e ficar aqui, não progredir, ela teve a dor. E ela vai contar, eu tô com 3 contrações em 10, porque eu senti 3 dores em 10 minutos. Só que ela teve uma contração aqui e não progrediu mais. Ou ela teve a contração aqui e parou aqui. Entendeu? Então, para isso que a gente tem que avaliar a paciente, botar a mão na barriga dela e perceber. Porque você vai perceber essa propagação e você vai contar da hora que começou aqui até a hora que foi e voltou. Quando terminou aqui, terminou a contração. Entendeu? Dá para perceber bem, né? Marlene, e se acontecer de não nascer esse neném? De ter que levar para cesárea, quanto tempo a gente pode esperar? Tem que esperar o BCF? Na verdade, existem indicações relativas e indicações precisas. Academicamente falando, é isso. O teu tempo de levar esse bebê para a cesárea é o tempo que você pode manter esse bebê bem e vivo, entende? Então, por exemplo, quando você tem um descolamento de placenta, a gente tem estabelecido que você tem que tirar esse bebê num intervalo máximo de 4 minutos. Se você conseguiu tirar esse bebê em 4 minutos, você vai conseguir reverter se esse neném nasceu parado por causa da perda de sangue, por causa da hipóxia, você vai conseguir reverter essa parada. Agora, se é uma distócia, se é um sofrimento fetal agudo, não dá para você estabelecer esse tempo. Por quê? O bebê pode estar num sofrimento fetal agudo, mas está bem. E você vai levar a cesárea em 6 a 8 minutos e o bebê vai nascer bem e está tudo bem. Se é uma distócia, você esperou
3 horas num período expulsivo, que a paciente tá bem, o nenê tá bem, você não precisa levar ele para cesárea. O nenê tá aqui embaixo, é mais rápido ele nascer por baixo do que você levar ele para cesárea. Que já aconteceu com a gente. Não nascer, a gente tem que ir pro centro de saúde. Hoje a gente não tem mais, né, o centro de saúde. Entendi. Eu acho que o trabalho de E lá parto indica tudo isso. Se você fizer um acompanhamento certinho de trabalho de parto, evoluir de lactação. Mas é que isso na já nossa uma realidade indicação. lá é Sim. diferente, né? A gente trabalha com plantonista, às vezes é um trabalho de a minha parto, às também vezes é tem assim. dificuldade, não nasce. Então, se não nasce, não nasce, você pode pôr na ambulância, dá para você levar para trazer 1h30 de viagem e tá tudo bem, o neném tá bem, né? Não, porque não nasceu, dá para transferir tranquilo. Não tem nenhuma urgência nisso. Entendeu? A urgência é quando você tem um sofrimento fetal agudo, que é DIP2, que é as desacelerações no final ou pós-contração. Isso é um indicativo de urgência. Aí você tem que ser rápida. Ser rápida não é 4 minutos. Ser rápida é tirar enquanto tem batimento. Que o bebê já está te dando indícios de que ele está em sofrimento. Mas não é um indício de que ele vai morrer. É um indício que está em sofrimento. Por causa de trabalho de parto. Foi pro centro cirúrgico e nasceu. Nasceu parado. E fizeram o diagnóstico de por quê que nasceu parado? Porque assim, olha, quando você tem, se você tiver um sonar, se você tiver um pinar, você consegue monitorizar muito bem o trabalho de parto. Só você auscultar o bebê. O que é importante lembrar? Desaceleração intraparto, que é o DIP, é intra-trabalho de parto. Então, às vezes, a gente recebe encaminhamento assim, o bebê fez uma frequência de 110. Tá, mas tá com quantas semanas? Tá em trabalho de parto? Não tá em trabalho de parto? Deixa esse nenê fazer 110, qual é o problema? Entendeu? Não é uma bradicardia que vai indicar para nós que o bebê tá em sofrimento. A bradicardia tem que estar acontecendo dentro do trabalho de parto, pós-contração. Você tem uma bradicardia isolada, eu tenho, você tem, extrasístole, arritmia, a gente tem eventualmente, e tá tudo bem, né? Então, para a gente classificar, é sofrimento fetal, é desaceleração intraparto, é DIP2. É quando você tem a contração e no meio para depois do pico da contração, ter uma desaceleração com menos de 100 batimentos por minuto. A gente considera normal até 110 a variação hoje, 110 a 180 batimentos normais. E isso não é desaceleração, é batimento normal. Antes a gente falava de 120 a 160. Agora é 110 a 180 e tá tudo bem. Entendeu? Então, se você detecta que em uma das contrações você pegou uma desaceleração tipo 2, essa é a hora de você encaminhar. Entendeu? Aí sim, tem que levar para cesárea, o bebê tá vivo ainda. Ele só está te dando sinais de que está em sofrimento. Corre daí, se você acha, vai demorar 1 hora para você chegar até um serviço onde você vai fazer a cesárea, faça aí, onde você está. É melhor. Porque pode chegar lá e não rolar. Entendeu? Quando identificar a história de ombro, e a gente começar o passo a passo. Então, e as manuais que a gente vai fazer aqui agora. A primeira pergunta, como identificar uma distose? Como diagnosticar uma distose de ombro, gente? Vamos lá. Você sabe que eu vou precisar de ajuda aqui, né, Douglas? Porque... Só um pouquinho, gente. Eu só vou passar um lubrificante no músculo. Vamos tirar daqui. E aqui no músculo eu preciso passar na hora dele... É mais resistente do que uma pelvis, tá? Porque ele é borracha, né? Agora a gente vai passar nele. E o bebê não vem assim, ó. O bebê vem assim, né? Ele vem fletido. Passar todo nele, passar no corpinho. Vamos banhar, filha, que você nasce meio errado. É.
Pronto. Tudo bem. Tudo bem. Então, o que a gente lembra que o bebê vem fletido, geralmente em occipito púbico, né? Então, o occipício do bebê tá virado para o púbio da mãe, e aí ele começa vindo só abaulando o períneo. Então, ele abaula o períneo 4 a 5 vezes. Você quer pôr a vulva aí? Isso. Vou pôr pra gente poder. Pode ir. É. Então, ele começa abaulando o períneo 4 a 5 vezes, porque ele está trabalhando essa musculatura para ir sedento. Quando ele começar a aparecer na vulva, que ele já começa a apontar, você vai perceber que ele faz um movimento de vinda. Essa câmera tá funcionando? Tem ela que tá online. Ah, que legal. Então eu vou pôr bem na frente aqui, tá bom assim? Tá ótimo. Tá bom? Tá bom. Beleza. Aí ele vai começar a aparecer, e esse momento que ele fixa aqui é o que a gente chama de coroar. Quando ele não coroou ainda, o ombro dele ainda está passando no estreito médio, ele ainda está aqui dentro da pelve e ele não fez a rotação desse ombro para passar o ombro anterior e depois o posterior. Por isso a gente chama de sinalzinho da tartaruga, porque aquela cabeça vem e volta. Tá difícil, não vem? Vamos lubrificar mais. Não é lubrificação, acho que é por causa Ah, tá. Mas da eu seguro ele musculatura aqui, mesmo. ó. Mas a musculatura tem que ser lubrificada bem. É, né? É. Tudo, Por né? isso que eu, por isso que eu falei. Tudo quando tá tudo bem. lubrificado é melhor, tá, Douglas? Olha lá. Ó, tá vendo? Ele não vai. Segura aí, senão Não, mas a minha gente força tem... do parto é boa, hein? Ó, o sinal da tartaruga. Ó. Afasta um pouquinho a câmera. Edu. Ah, É porque o neném tá indo. assim? Tá bom? Aí tá ótimo. Pode ir que eu segurando aqui. Tá lá na tela. Tela não. Eu tô vendo. Né? Uhum. É que tem que lubrificar mais. A gente tem que passar mais. Isso bem. Não é isso. Não é isso. Aí, Olha ó, só. tem que passar por dentro. Ó o ombrinho dele ali, ó. Tá vendo ali? Ah, Ó. É o ombro, ó. Por isso que ele não saiu ainda. Ó. A distócia de ombro. Ó. Tá me sacaneando. Ó. Olha lá, gente, olha aqui, ó. Até no protótipo dá pra ver, ó. A cabeça vem e não passa, ó. Tá vendo ali o ombro? Uhum. Não passa? Certo? Aí o que que ele vai ter que fazer? Ele tem que fazer essa rotação. A hora que ele fizer essa rotação, aí é que ele vai coroar. Daí ele coroou, ele vai passar esse ombro e desprender. Quando ele chegou aqui, nesse momento que ele desprendeu, fez a alavanca, desprendeu da vulva, a cabeça vai ficar aqui. E o que vai acontecer? Ele vai ficar com a cabeça aqui e aquele ombro ainda não passou. E aí você vai manter uma tração para posterior e ele não vai sair, porque o ombro não passou aqui. Permanece o sinal da tartaruga. Permanece o sinal da tartaruga. A contração vem, ele faz esse movimento e não sai, ele faz esse movimento e não sai. Aí, esta é a hora que a gente vai fletir. Essa paciente tá meio com a perna errada, né? Ela tá parindo com as pernas viradas para trás, ela é meio curupira. Aí a gente vai fazer a hiperflexão de membros. Isso vai fazer com que amplie a pelve dela. E aí o bebê vai conseguir rodar. Esse é o Mac Roberts. Esse é o Mac Roberts. Se aqui ela não saiu, você tem que lembrar que esse ombro tá assim, ó. No antero posterior, ele não tá saindo, ele tá preso aqui. Ou ele não rodou tudo isso, ele tá na oblíqua. Ele não foi. Então, esta é a hora de fazer a pressão suprapúbica. Se você fez o Mac Roberts, fez a tração, o neném não veio, essa é a hora. Quer pôr? Vamos. Então, eu vou fazer uma tração. Ó, sempre manter essa tração, porque se você não mantiver essa tração, Vou só o ombro corre o risco do ombro fazer uma extensão. E aí vai ficar mais difícil você tirar o bebê.
Faz de Né? novo o movimento dele, indo e voltando preso, porque a câmera de baixo tá pegando. Ó, ele tá com a cabeça desprendida. Aí vem a contração, ele faz esse movimento. É o sinalzinho da tartaruga. Entendeu? Ele vem e volta, assim, Parece cabeça de tartaruga. né? Ela fica... Ela fica fazendo assim, né? Aí não veio, a gente vai fazer o McRoberts, hiperestender e a paciente vai fazer força. Se nesse movimento o bebê rodar, ele vai desprender. Normalmente ele vai desprender o ombro anterior e depois o posterior, certo? Ah, não saiu, mesmo assim não saiu com o McRoberts. Então, pressão suprapúbica, então você vai palpar o púbio da paciente e alguém vai fazer uma compressão para fazer o ombro passar e sair. Aí, ó, desprendeu o anterior, certo? Daí você vai Chama nós aqui recepcionar. desprender o anterior, aí é só você erguer o bebê, que ele vai fazer a alavanca no sacro e desprender o posterior. E aí, quando vai desprender o posterior, é que corre o risco de lacerar o períneo. Então, se você erguer o bebê na hora de desprender o posterior, ele já vai rodando, e daí você pega o bebê e joga no colo da mãe. Participação especial do Lucas. É que agora a gente não colocou aqui, É. depois a gente põe. Certo? Agora vamos repetir de uma forma... Completo. Vamos conectar aqui, ó. Pra gente fazer... Ele já arrumou lá, daí vai ficar só enxergar. Só pra enxergar. Você não enxerga. Ah, meu Deus, não. Não torce. Se você torcer, é você que tá entortando os peitos. Não, imagina. Aí. Aí, Gustavo, coloca aqui que eu não tô enxergando. Agora tá Tem que com ver. lubrificante. Tem um pino maior. É, só pegar os dois É o lados. pino do meio. Aí. Oi. O lubrificante ele não é oleoso, ele é arroz. Eu não enxergo. Primeira placenta, Marlene. Aqui, ó. Baixo. Aí. Na verdade, isso é. Aí baixo. É fundo. Aí. Então, já estamos entrando no expulsivo. Tá começando a vir a contração. Que dura. Ela começa devagar, aumenta o tônus, dura de 30 a 40 segundos. E esse músculo tá entortando para um lado. O neném vai nascer assim, clítico, pelo jeito. Vendo que é a bunda que se... É. Aí. Deixa eu Aí. ajudando aqui. Aí agora vai. Daí vem, coroou, parou. Na próxima contração, ele vai rodar para o P, ó. Ah, viu? Aí ele começa a fazer uma alavanca com o occipício dele. Na próxima contração, ele exteriorizou um pouquinho mais. Aí ele vai rodando. Fez a alavanca, Meu Deus. desprendeu. Aí dá a paradinha, um intervalo entre uma contração e outra. É essa hora que eu falo para vocês, vocês entram em desespero, porque aquela cara tá roxa, parada ali, mas o bebê ainda não tá respirando. Cavalgada, né? Que Toda tá- cavalgada com a bossona. Então você pode falar para a mãe, respira fundo, manda oxigênio pro seu bebê, puxa o ar pelo nariz, solta pela boca. Você vai perceber que o bebê dá uma rosadinha só nessa. Aí vem a próxima contração, ele terminou de desprender. E aí ele começa. Tá com o tônus meio ruim, esse neném que a cabeça dele tá caída. Mas ele vai fazer esse movimento. Ele vai fazer esse movimento na hora da contração e não vai vir. Pode soltar com esse dedo. Ele vai fazer mais uma contração e não vai vir. Se você tá vendo
que ele já está fazendo esse movimento, nessa hora você já pode pedir para ela, faz a hiperflexão de membros para tentar desprender. Não desprendeu e a gente não vai fazer a compressão, vira a paciente, põe ela em 4 apoios, porque o peso da cabeça vai fazer com que a alavanca faça um movimento para o bebê rodar. Se não, a gente vai fazer a compressão suprapúbica e na contração ele vai rodar o ombro dele e daí ele vai girar. Normalmente o bebê faz a rotação para o lado. Olha lá. Ele vai fazer uma rotação para o lado esquerdo, porque a direita, o bumbum vai ter que passar pela borda hepática, então tem menos espaço. E aí você vai só direcionar o ombro para liberar o posterior. E geralmente só o McRoberts já libera o bebê. E aí você já pode tirar. Muito bem. Desprender o bebê. Bota no colo da mãe. A mãe hiperventila. Desconectou. Não tem problema. A mãe hiperventila. Aí nós esperamos 1 a 3 minutos. Isso. O bebê tá bem, tá com um tom Pode deixar. bom. Vamos abrir aqui. Eu tô com uma mão. Por favor. Vai pro clipe? Vamos, só assim. Aí não, a gente. Não tem problema. O bebê tá com tonos bons, vocês estão vendo que o bracinho dele tá erguido. Aí a gente vai esperar 1 a 3 minutos, parou de pulsar o cordão, vamos clampear. Então, o clipezinho, já que você vai pôr um clipe, a gente vai colocar 1,5 centímetro acima da pele, mais ou menos, para clipar. Porque quando a gente faz com a borrachinha o clampeamento do cordão, o contato da borracha com a pele do bebê geralmente causa um atrito, faz uma dermatite, pode descamar a pelezinha do bebê. Esse clipe, não, porque como ele veda muito bem, ele fecha muito bem, na hora de fechar você só aperta a pontinha dele, ele vai clipar e daqui 2 horas você já vai perceber que esse vaso já está obliterado, né? Mas os pediatras, eles deixam o clipe até as 48 horas, na hora do bebê ir embora, e às vezes eles mantêm até por mais tempo, até os 7 dias, mas ele não machuca, apesar dele parecer muito rígido. Você deixar ele aqui, ele tem uma mobilidade que vai ficar tranquilo, confortável para o bebê, ele não vai chorar por causa disso, entendeu? Aí, então, detectou a placenta, clampeamos o cordão, já demos o bebê para o pediatra. Ou quem quer que esteja lá para cuidar do bebê. E aí fica a placenta lá. E agora? Quanto tempo nós podemos esperar? Então, imediatamente depois que o bebê... Acho que agora você consegue, né? Sim. Imediatamente depois que o bebê desprendeu, já é feita uma ocitocina, 10 unidades intramuscular, e você já vai perceber que o útero já vai começar a contrair. Deu? Melhorou? Pode. Aí o útero já vai começar a contrair, certo? E aí esse cordão tende a aumentar o comprimento dele. Esse é o primeiro sinal que você vai ter de que essa placenta está descendo. Então, só com a contratilidade do útero, o cordão vai ficar um pouco mais longo do que aquilo que você cortou quando o bebê nasceu, certo? E aí você pode manter uma tração nesse cordão para que ele vá descendo à medida que ele vai desprendendo. Isso vai te dar uma noção melhor se a coisa está fluindo, se está acontecendo ou não. Se você não fizer isso de qualquer forma, essa placenta vai desprender. O desprendimento não depende da tração que você mantém no cordão. O desprendimento depende da contração do útero. O útero estava desse tamanho, a placenta estava grudadinha lá na parede. A partir do momento que o útero contrai, ela vai
de alguma forma, enrugar e desprender da parede do útero, certo? E aí esse desprendimento pode acontecer e ela não sair do colo ainda, porque o colo, ó, depois que passou o bebê, ele já reduziu para 1/3 do volume dele. Então, ele tinha 10 centímetros, talvez ele esteja com 7 centímetros, 6,5. Então, o útero vai contrair. Como a placenta ela não é rígida, ela vai se dobrar e ela vai sair ou com a face fetal ou escorrendo com a face materna para fora do útero. O que vai acontecer? Se você mantiver essa tração, ela vai passar mais rápido pelo orifício que está menor. Então, manter uma tração aqui vai fazer com que ela dequite mais rápido, que ela desprenda do útero. Não, o desprendimento vai depender da contração. Então, você fez a ocitocina, a contração aconteceu, pode esperar, essa placenta vai sair. No momento em que ela desprendeu, se tiver um espaço entre a placenta e a saída no colo, você vai ver aquele fluxo de sangue em grande volume nesse momento, que é momentâneo, e depois vem a placenta. Então, você está mantendo uma tensão. Quanto de tensão a gente pode manter aqui? Geralmente, a gente diz, o livro fala do peso da tua mão. Quanto é o peso da tua mão? O peso da tua mão seria você apoiar uma pinça, porque ela vai estar presa aqui num kosher, num Kelly, e soltar o peso da tua mão. É isso. Então, você manter o peso da tua mão, você vai manter uma tensão como se fosse só, não uma tração, mas mantendo o cordão com uma tensão. Se você palpar aqui, ele tá molinho, ele tá frouxo, você não tá com o peso da tua mão. Certo? No momento da degustação da placenta, eu posso auxiliar na massagem uterina? Ou... Pode, mas ela vai te xingar, a paciente. Tá, Porque ela tá com uma... Teve uma Sim, puta mas dor assim, até agora. Pode. Se a Pode. gente vê que tá ali, a gente pode auxiliar. Pode. Se você percebeu que o útero não tá contraindo bem, Mesmo quando você pode. Porque às vezes a gente tem várias, né? A gente tem muitas variáveis para contar. Quando você fez a ocitocina 10 unidades, você está esperando que ela, em 2 a 3 minutos, ela vá cair na corrente circulatória, já começar e agir. Então, primeiro, a gente tem que considerar que a quantidade que tinha na tua medicação, que é super confiável e foi comprada de um laboratório muito bom, vai funcionar. Depois que os receptores de ocitocina desse útero já estão preparados para receber essa ocitocina. Porque se ela teve um trabalho de parto muito longo, extenuante, em que esses receptores estão todos esgotados, eles estão todos ocupados, vai demorar um tempo até que esses receptores desliguem dessa ocitocina, religue de forma sincrônica para esse útero contrair, né? Então, quando isso está demorando para acontecer, a massagem vai ajudar, porque daí você vai liberar um espaço para o sangue. Quando você massageia, você está fazendo um mecanismo de bomba em cima desse útero. Que a gente tem que lembrar que a ocitocina vai chegar no útero através da corrente sanguínea. E essa corrente sanguínea está vindo aqui do coração para as uterinas, vai entrar no útero quando você tiver uma troca. O que está parado de sangue aqui tem que sair daqui para o sangue poder chegar. Porque eu estou pulsando aqui e mandando o sangue do meu coração para esse útero, mas se aqui tiver com uma estase venosa, não vai rolar. Então, a hora que você faz a massagem, você induziu o sangue que estava parado aqui ir para a corrente circulatória e vai chegar o sangue que está carreando essa ocitocina lá para dentro. Aí ela vai ter uma resposta. Ah, isso não funcionou, ainda assim não funcionou. Faz a massagem, mantém a tração. Se essa placenta estiver com acretismo, é melhor levar a paciente com a placenta grudada dentro do útero. Porque pelo menos assim ela não vai ter uma hemorragia. Porque se você tentar avulsionar e você não conseguir tirar essa placenta, você pode inverter o útero dela para fora. Aí ela vai sangrar muito. E aí você não vai ter tempo de correr para nenhum lugar. E esse paciente vai parar por choque hipovolêmico, né?
Então, é melhor mandar com a placenta dentro. Então, não tenham pressa. De onde vocês fizerem o parto, dentro da ambulância, se a placenta não saiu, ela que lute. Fique lá, o obstetra que se vire, entendeu? Mas, claro que se a placenta ficar paradinha aqui dentro, esse útero está contraindo, ela vai continuar, a paciente vai continuar com dor. Então, lógico, você segue, faz um toque, segue aqui. Você sente que o cordão está inserido dentro de um lugar onde você não alcança, ele está lá dentro do útero, mas você tocou, você sentiu que está aqui a inserção do cordão, fala assim, meu, a placenta está parada na vagina. E aí ela está acumulando sangue dentro do útero, porque a placenta está parada aqui e não está deixando escoar o sangue. Então é melhor essa placenta sair do que ficar lá e ficar com a paciente sangrando e o útero aumentando de volume. Ele vai infiltrar esse sangue, daí sim ela não vai conseguir contrair mais. Entendeu? Geralmente, a gente pode esperar para deitar a placenta até 40 minutos. É de 35 a 40 minutos os protocolos falam. A maior parte das vezes, de onde vocês estiverem, já conseguiram chegar aqui em qualquer hospital até dar esse tempo, né? Mas, se vocês perceberem que a paciente está com muita dor, o útero não está contraindo bem, massageia, porque de alguma forma essa placenta vai ser pressionada para fora e vai sair. Certo? Pergunta se o pessoal do online. Gente, vocês aí que estão assistindo online têm alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa? Que daí a gente vai fazer um treinamento aqui com o pessoal com a mãozinha na massa. Só retoma, Marlene, rapidamente passa a parte final da tartaruga. Se tiver distose, é Mac Roberts. Se tiver distose não resolveu, Mac Roberts. Mac Roberts mais compressão. Exatamente. Porque a rotação, na verdade, existe um outro caminho, mas é fazer a rotação de ombro. Aí já tem uma... Aí tem uma manobra mesmo, que é interna, né? Aí não tem jeito. Esse paciente é bailarina, você viu que ela faz um espacato para trás da perna. É profissional. Nossa Vai Senhora! ter dificuldade, né? Ó, então o bebê saiu. Você tá com uma... Geralmente meus bebês vêm com procedência de mão, então por isso que... A pelve anda, a gente anda, Aqui dá pra fixar essa coletinha aqui. entende? Na mesa? Uhum. Entendi. Então, ó, o paciente faz. Tá coroando, aí desprendendo, ela vai rodar. Tô mostrando por cima, do. Beleza. Ele tá aberto. Passou a contração. Nossa, do... Lubrificar mais, ele secou já. Não vai. Daí não vai. Pô, vai rodar o ombro. Sim. Pronto. O bebê passou. Aí ele tá em occipito púbico, tendo a contração, e lá no estreito médio ele não consegue passar porque a espinha isquiádica tá segurando ele, ó. Então vem a contração, a cabeça do bebê vem e volta. Vem e volta. Você percebe que é só o pescoço que tá indo, certo? Aí o bebê não avançou, você vai fazer. Então, o paciente está em posição ou ginecológica, ou semi-sentada, ou de cócoras. Você vai fazer uma hiperextensão de membros. Para isso a gente precisa de ajuda, porque ela tem que colocar o pezinho dela aqui, em ângulo reto com o chão, a coxa em ângulo reto e paralela ao chão. Aí ela vai ampliar o diâmetro da pelve, para daí passar o bebê. Não passou, compressão suprapúbica para fazer esse ombro fletir, rodar e sair.
certo? Se não, mesmo com a compressão, o bebê não saiu, a manobra é colocar o dedo no posterior do dorso do Você bebê. quer inverter que eu vou e você vem aqui pra você? Não, faz aí você. Faz o toque e inverte o ombrinho, tenta rodar o ombro para que ele possa desprender de alguma forma e liberar um dos ombros. Então você pode tanto rodar para isso, fazer com a rotação do ombro para ele poder desprender um ombro e aí você consegue fazer a manobra de alavancar para ele poder sair. Já saiu, Já. certo? Então, repete, daí 90% das situações com essas 3 manobras. Já saiu, neném. Com certeza já saiu. E a rotação pode ser direita, esquerda? Pode, tanto A faz. mão que você tiver melhor. Domínio, né? Eu Porque, sou dessa, mas você viu que eu fui melhor com essa, porque essa aqui, se eu precisar, ó, se eu estiver sozinho. porque o ideal é você apoiar o dedo na escápula do neném. Porque se você pegar na articulação, assim, ó, na articulação, você pode luxar o ombro do bebê. Eu peguei e você- aqui nele, ó. E você vai pegar na parede anterior se a tua intenção é fazer a fratura da clavícula. Que aí, Se no último você caso, tentou, se você tentou tudo e não conseguiu, você vai fraturar a clavícula do neném com o teu dedo na parede anterior dele, na face anterior do neném. Gente, mas é melhor uma fratura de clavícula que o neném morto. Ou ele e a mãe, né? Sim, elas processam porque você fraturou. Só que ela não tem essa noção de que você está salvando a vida do filho dela. E o juiz tem. Se você disser para o juiz, se eu não fraturasse, nós usamos todas as manobras. Por isso que é importante saber. Você usou todas as manobras, não desprendeu, eu fraturei a clavícula do neném para ele nascer, não há juiz que vá te acusar e te incriminar falando, não, você podia ter feito outra coisa. Porque o que a paciente alega? Ah, você podia ter me levado para cesárea antes, daí eu não teria. Então, você não tem como prever uma distócia de ombro. A gente não tem como adivinhar que essa distócia vai acontecer. Então, ela só acontece depois que o bebê desprendeu o polo cefálico. Aí você levar para a cesárea, daí você está pondo em risco a vida da mãe e do bebê, porque você enfiar o bebê de volta, Porque não é só o bebê. a mãe também. Você prefere um bebê tirado pela cesárea de uma mãe morta? Não. Você prefere um bebê morto com a clavícula inteira? Não. Entende? Então, assim... Exato. Exatamente. E a gente percebe assim, ó, a maioria das vezes, essas pacientes que processam, elas processam porque elas foram mal orientadas. Alguém não chegou para ela e disse, filha, você está com um bebê com uma fratura na clavícula, e essa fratura de clavícula não é uma fratura que desconecta, ela é uma fratura em galho verde. O bebê só tem dor. Se você deixar o bebê paradinho assim, ele não vai chorar. Pode ver que quando ele tá mamando, ele tá dormindo, ele não tá chorando. Ele só chora a hora que você vai trocar a roupa dele, que você mexe assim, porque aqui tá fraturado. Mas se você não mobilizar ele, ele não vai ter dor. Só que não pode deixar sem mobilizar, porque ele precisa do bracinho dele manter a atividade para a musculatura dele não se perder, não ficar atrofiada, né? E a fratura em galho verde, normalmente, em 10 a 15 dias, o bebê já não tem dor. Então, elas processam porque elas entram em desespero de ver uma criança que está chorando. Ninguém falou para elas que se o bracinho ficar paradinho assim, ele não vai chorar e não vai ter dor. Ninguém explicou para ela que isso vai se reverter sem ter que engessar, não precisa operar, não precisa fazer nada, que ela só precisa de paciência. E, normalmente, as pessoas têm medo de falar que a criança podia ter morrido. Né? Então as pessoas, mas eu vou falar isso para a mãe, coitada, ela passou por tanta coisa e agora você chegar e falar para ela assim, filha, teu filho correu um risco de morrer e a gente teve a única forma de tirar o bebê com vida, ainda bem, foi fazendo a fratura. Geralmente quando você já chegou nesse nível da fratura, o bebê já ficou muito tempo no canal.
Porque até você esperar 3 a 4 contrações, ver um bebê, vem, não vem, faz a McRoberts, espera vir a contração, veio, o neném não nasceu, faz Gazinski, veio a contração, o neném não mexeu, fez a suprapúbica, o neném não mexeu. Aí você fraturou, isso já passou 5 minutos. Ou mais.